Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia, que é ministrada para os nossos alunos do ensino médio, que estão aí durante o período remoto por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa é uma aula gravada no sistema Meet, mas ela é disponibilizada de forma pública para que os meus alunos tenham mais facilidade para acessar e também outras pessoas aí que tenham interesse na sociologia, que tenham interesse no conhecimento, nos debates a respeito desta área da ciência. E justamente hoje vamos falar sobre a Revolução Liberal Burguesa, dando aí continuidade, né, às discussões que nós estamos fazendo sobre as condicionantes históricas, as origens históricas da sociologia. E a gente já sabe que a sociologia é uma ciência que nasceu sob o signo da revolução. É uma ciência que trata da transformação social, mas ela nasce sob o signo, né, o significado da revolução. Já falamos da revolução industrial, vamos falar hoje da revolução liberal burguesa, ou melhor, das revoluções liberais burguesas, porque não foi só uma, foram várias, né? Mas nós vamos falar hoje especialmente de três revoluções que eu acredito que são aí as principais para a gente entender, né, a origem da sociologia. E o que tem a ver essa tal de burguesia com a nossa ciência sociológica. Gente, para a gente entender, então, para a gente começar aí os nossos primeiros passos aí na Revolução Liberal Burguesa, a gente precisa começar falando ali do mundo feudal. Nem que seja rapidinho, bem rapidinho, para a gente entender o seguinte: o mundo feudal, aquele que vocês aprendem lá na história, é aquele que tem três castas, né, três estamentos, melhor dizendo, né, que é o clero, os nobres e os servos, né? Lembrando que o nobre ele nasce nobre e o servo nasce servo, né? E o clero ele era constituído tanto de pessoas com origem nobre e origem servil e que também não se misturavam dentro do clero. Ou seja, o nascimento ele condiciona a vida da pessoa durante o mundo feudal, né? A gente tem que destacar aqui que existem dois aspectos do mundo feudal que são importantes para a gente entender, que é a lei da primogenitura e o morgadio. Em suma, esses dois institutos feudais eles diziam o quê? Que a terra, né, o feudo geralmente ele era uma terra, tá? Era um pedaço de terra. O feudo, né, ele deveria ser herdado de forma integral, ou seja, ele não poderia ser dividido, a propriedade não podia ser dividida e ela deveria ser herdada sempre para o filho mais velho. Tá? Então é isso que vai dizer a primogenitura e o morgadio. E isso vai existir por quê, pessoal? Por que isso vai ser desenvolvido lá no mundo feudal? Justamente por quê? Porque pelas tradições bárbaras, lá no século V depois de Cristo, quando você tem o esfacelamento, a decadência do Império Romano, e você vai ter várias tribos germânicas, por exemplo, ali tomando conta do que restou do Império Romano, né? O costume dos bárbaros, né, dos germanos, vamos dizer assim, era de que quando o pai, né, que era um rei ou alguém de alto poder, né, quando ele morria, todos os seus bens eram divididos entre os filhos. Então vocês imaginem a briga que isso já dava. Todos eles já brigavam durante a separação. E quando os bens eram definidos, ou as porções de terra eram definidas, eles voltavam a brigar para ver quem que conquistava mais e reunificava aquele poder que o pai anteriormente tinha. Ou seja, isso enfraquecia, tornava aquele povo cada vez mais fraco. Porque, lógico, você estava sempre em guerras. E a Europa, para não se enfraquecer militarmente, porque ela tinha inimigos ao redor dela bem poderosos, começa-se a desenvolver essa forma de manutenção da propriedade. Né? O morgadio, uma propriedade que não se divide, sempre passada ao primogênito, ao filho mais velho. O problema, gente, é que isso
deu certo até demais, não é? Porque vamos pensar que no início do mundo feudal, para sobreviver um filho primogênito, demorava, era difícil, era muito difícil que as crianças sobrevivessem, né? Que você tivesse pessoas para poder, né, herdar aquela terra. O problema é que chega num determinado momento, tem muita gente. Os casais nobres, né, a propriedade, o feudo ficavam com os nobres, os casais nobres tinham muitos filhos. E aí, um herdava toda a propriedade e os demais, o que aconteciam com eles? Então, esse modelo de sociedade rural, ele cada vez mais vai sendo substituído por modelos onde você tem ali a formação de vilas, depois a formação de burgos, porque além dos nobres, você vai ter também a presença dos servos, que também não podiam dividir ali a sua gleba, eles também não podiam dividir a porção de terra que eles tinham no feudo. Então, os filhos daqueles servos também passam a migrar para essas vilas, para esses burgos, que posteriormente se tornam cidades. E vejam ali, né, no item, está escrito revolução comercial. E isso por quê? Porque ao mesmo tempo que tem esse aumento de população, também começam a ter um aumento da atividade do comércio. Que antes, né, ali no feudo, eram trocas, eram escambos, né, que eu já falei na outra aula, de coisas simples, como, por exemplo, beterraba por alface, aveia por carne de porco. Quando você tem a introdução na Europa de mais produtos, e isso vai acontecer por conta das cruzadas que vocês vão ver lá na disciplina de história, quando começam a entrar mais produtos, produtos mais caros, produtos mais elaborados, produtos que os ricos querem ter porque são produtos luxuosos, produtos de conforto da vida, então, cada vez mais o comércio que está acontecendo dentro dessas vilas e desses burgos, ele cada vez mais se torna intenso, que a gente vai chamar isso de uma revolução comercial que vai acontecer ali por volta do século XII. E aí a gente vai ter, então, a formação do burgo, que, como vocês sabem, vem ali o tal do burguês. Burguês era aquele que morava no burgo. Pois bem, conforme você tem essa revolução comercial e as cidades se tornando cada vez mais importantes com a atividade econômica comercial, vejam só, a cidade ela era como se fosse uma espécie de feudo. Então ela existia sob o controle do nobre que controlava aquela cidade. E os burgueses eram como se fossem os servos daquele nobre. Pois bem, conforme a revolução comercial ela aumenta, o burguês ele está de olho, né, não em servir o nobre, mas na sua liberdade, no seu lucro. Ele quer ganhos, ele quer ter cada vez mais ganhos, ele quer ter cada vez mais propriedades. E para isso ele quer ter liberdade. E a liberdade dele está condicionada justamente ao nobre daquela cidade. Então o burguês ele quer cada vez mais que o nobre se afaste daquela cidade, que ele saia daquela cidade. E ele faz isso começando a patrocinar um nobre que seja mais forte. O nome desse nobre, o rei. E aí nós vamos ter ali embaixo, juntamente com o Estado absolutista, o fenômeno da realeza. Quem é a realeza? É o rei que passa a ser financiado pela burguesia através do pagamento de impostos e outros agrados, vamos dizer assim, e esse rei se torna um nobre extremamente poderoso. Mas, por outro lado, ele também se torna poderoso justamente porque ele passa a reunir perto dele, né? Ele passa a ser, vamos dizer assim, o dono, ou melhor dizendo assim, aquele cara que, vamos lá, né? Que tem ali sob a guarda dele, né? Sob os domínios dele, um exército. E o exército, pessoal, geralmente é um exército profissional, um exército que treina como militar, que está ali à disposição do rei para as guerras ou para a defesa de outros ataques estrangeiros. E como que o rei ele consegue esse exército? Justamente atraindo para si aqueles nobres
que antes estavam nas cidades, que antes estavam nos feudos rurais, que existiam também, né? E ele vai atraindo todos esses nobres, e junto com esses nobres, ele vai atrair, logicamente, os exércitos individuais que cada um desses nobres possuíam lá nos seus feudos e nas suas cidades, fazendo então que existisse um único exército, um exército nacional que estava ali guardando esse Estado absolutista. Gente, o Estado ele é absolutista justamente porque é o rei que decide a economia, a forma de arrecadar os impostos e o que ele vai fazer com esses impostos. É tudo uma decisão unilateral do rei. Claro que o rei, gente, ele é um nobre. Então veja, o rei ele vai prestar um favor para o burguês, que é tirar o burguês lá da cidade. Mas, ao mesmo tempo, né, esse rei continua sendo um nobre. E agora ele vive em uma sociedade de corte. Ou seja, ele se isola em um palácio e ao redor dele estão ali nobres. Então, é a nobreza, juntamente com o rei, ali fazendo, claro, tecendo políticas para a sua melhor situação social. E, claro, desprezando ali o mundo burguês. É mais ou menos assim. O burguês que está produzindo é o burguês que está gerando riqueza, mas quem está colhendo os frutos é o rei e a sua corte. Então nós vamos ter, pessoal, um primeiro movimento revolucionário que é a Revolução Inglesa. Cara, para a gente entender a Revolução Inglesa, a gente precisa entender também um pouco do movimento da religião que está acontecendo nesse período. Veja, a Revolução Inglesa ela acontece no século XVII, mas desde o século XVI, ali final do século XV, né, está acontecendo um movimento que é a Reforma Protestante. Tá? São vários movimentos que está sendo criadas várias novas religiões, né, em negativa ou em oposição ou em forma de revolta mesmo da Igreja Católica. Gente, a Igreja Católica ela era uma igreja feudal. Portanto, a Igreja Católica era a igreja dos nobres. A Igreja Católica, né, ela fornecia um entendimento de mundo, de justiça, de conhecimento que era totalmente condizente com o mundo nobre. Mas aquele cara que estava na cidade, o burguês que estava trabalhando, ele não se identificava mais com aqueles ideais que eram pregados pela religião católica romana. Então ele precisa de uma nova religião. E aí começam a surgir as religiões puritanas, as religiões protestantes. Religiões que diziam que o cara ele tinha que trabalhar, que a salvação dele viria através do trabalho. Então, para a gente entender a Revolução Inglesa, a gente tem que entender que na Inglaterra você tem uma religião que é a católica, que ela é predominantemente dos nobres, que também tem a igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, que é a igreja do rei da Inglaterra, mas que, né, alguns reis vão ficar a favor da igreja católica também por conta da sociedade de corte dos nobres que cercam, e nós vamos ter ali a massa de burgueses que são, em sua grande medida, protestantes ou puritanos. Tá? Então, o que vai acontecer? Ali no século XVII, a gente tem reis católicos, né, fazendo políticas para os seus nobres, né, e o restante da sociedade, a burguesia, que era puritana, começa cada vez mais a se revoltar. Então, entre 1640 e 1660, a gente tem aí um longo período de Revolução Inglesa, cujo primeiro ponto dela, primeira fase dela é justamente chamada de Revolução Puritana. Vejam só, são os religiosos puritanos contra o rei da Inglaterra, que inclusive ele é morto em 1649. Só que essa Revolução Inglesa, em 1660, ela termina com uma restauração da monarquia. E, novamente, reis católicos começam a flertar com o absolutismo e a ir contra os burgueses puritanos.
Então, em 1688 e 89, acontece essa segunda fase da Revolução, que é a Revolução Gloriosa, tá? Porque ela foi uma revolução que, como falaram, não precisou de nenhum tiro de canhão. Simplesmente pegaram o rei inglês, tiraram ele, destituíram e colocaram outro rei e disseram para ele: agora você reina, mas o rei não governa. É a origem, inclusive, do sistema que existe até hoje na Inglaterra, que é o parlamentarismo, onde o rei ele é chefe de Estado, ele representa o Estado inglês, mas o governo acontece no parlamento inglês, principalmente na Câmara Baixa, que são os deputados leigos, vamos dizer assim, aqueles que justamente não são nobres, porque eles são burgueses. Tá? Outra revolução importante aqui é a Revolução Francesa. Essa é muito discutida na disciplina de História, né? Os professores de História falam bastante da Revolução Francesa, que aconteceu ali em 1789 a 1799, né? E aqui, assim, eu não vou falar das fases da Revolução, mas falar para vocês a respeito das comunas. E olha só que legal. Se lá na Inglaterra dependeu então de uma questão religiosa, na França aconteceu de uma outra forma. Quando você tem aquelas cidades, né, onde você tem ali os burgueses e você tem um nobre, os burgueses começam a ter um desejo, a esboçar um desejo de liberdade naquelas cidades. E eles tentam comprar aquela cidade, eles oferecem dinheiro para o nobre. Né? E se o nobre às vezes não aceitava o dinheiro, eles entravam em guerra contra o nobre. Então eles se reuniam lá, os burgueses, e iam lutar contra o nobre e os seus guardas. E quando a cidade ela se tornava livre, o nome dessa cidade era comuna. Comuna que vai derivar uma outra palavrinha depois que eu acho que vocês estão sacando qual que é. Mas a comuna, ela tem essa origem burguesa. Uma comuna era uma cidade burguesa livre da nobreza. Então, dentro dessas cidades, já começou na França ali um espírito de formação, vamos dizer assim, de unidade política entre os burgueses. Os burgueses sabiam que se eles se unissem, eles poderiam derrotar a nobreza. E isso, gente, acontecendo já desde o século XIV praticamente. Então, quando chega ali no século XVIII, né, a França ela vai ter um turbilhão ali, uma sociedade muito mais complexa, por exemplo, que a inglesa. Tá? Porque você vai ter ali burgueses que já estão dentro da nobreza e nobres que também tinham negócios, que tinham empreendimentos e que, ou seja, viviam praticamente como burgueses também. Então, a gente vai ter, junto com essa mentalidade burguesa, essa tal formação do terceiro estado. O terceiro estado, pessoal, não sei se vocês lembram, mas é o terceiro estado da burguesia. É a burguesia e o povo, porque o primeiro e o segundo estado é o clero e a nobreza, tá? Que tinham lá os seus privilégios guardados, né? E a formação do terceiro estado é justamente a formação dessa consciência da burguesia. E uma terceira revolução, que a gente pode chamar aqui também, né, é a independência norte-americana, que foi proclamada em 4 de julho de 1776. E vejam, os problemas que aconteciam ali nas colônias britânicas, pessoal, porque eram 13 colônias ali no norte da América, na América do Norte, né? Enquanto o Brasil era uma colônia, existiam 13 colônias britânicas. O que justamente começou a desagradar os caras que viviam naquela colônia foi justamente o fato da coroa britânica simplesmente aumentar os impostos de forma que não permitia que essas colônias também participassem do governo, tivessem voz no governo. Então, vejam, a questão dos impostos ela foi um fator decisivo para que essas pessoas descontentes quisessem a independência da Grã-Bretanha. Vejam, porque, como a gente falou ali no absolutismo, né, era o rei que determinava os impostos, a coleta de impostos, e o que ele ia fazer com esses impostos. Pois os norte-americanos falaram, não, nós temos que ter direito de ter voz
poxa, o imposto é o meu dinheiro, eu tenho que opinar sobre como que esse dinheiro vai ser investido. Então, é uma, é uma independência que foi proclamada em 4 de julho de 1776. Ela foi referendada pelo Tratado de Paris de 1783. E vejam só, em 1787 nós vamos ter a Constituição Federal Norte-Americana, a primeira Constituição escrita da história. Tá? E também com isso, nós vamos ter ali nos Estados Unidos a formação do sistema presidencialista, que aqui no Brasil nós utilizamos até hoje. Né? A formação de uma república presidencialista, democrática, com troca de poder, com diversos poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, um poder freando o outro. Ou seja, várias das instituições políticas que nós usamos hoje são de criação dos norte-americanos. Depois, vai para a França na Revolução Francesa. Existem criações também na Revolução Francesa, como o sufrágio universal, a Declaração de Direitos do Homem, que também são marcas fundamentais da nossa política que nós utilizamos até hoje e que foram aí criadas durante esse ciclo revolucionário do mundo liberal burguês, vamos dizer assim. Então, gente, o que é a Revolução Liberal Burguesa? É essa transferência de poder que sai do mundo nobre, através da realeza, do rei, que era o titular ali do Estado absoluto, e que passa para a burguesia, né? Que é a situação que nós temos até hoje. Então, por isso que essa revolução é tão fundamental. Gente, o que eu tinha era isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me procurem aí nos nossos canais. Espero que vocês fiquem bem, tá? Vamos aqui terminando a nossa gravação e a gente se vê por aí